Band Entrevista. Oferecimento Premovale, construção pré-fabricada de concreto para pequenas e grandes obras. Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Band Entrevista aqui na TV Band Vale. O programa recebe hoje a deputada federal pelo PPS, Poliana Gama. A parlamentar assumiu o cargo em novembro de 2016, na vaga aberta então pelo ministro da Cultura, Roberto Freire. Em 2014, ela teve 35.854 votos, o que lhe rendeu a suplência na coligação e, posteriormente, o cargo. Vereadora por 3 mandatos em Taubaté, também concorreu à prefeitura na última eleição, ficando em segundo lugar com pouco mais de 36 mil votos. Professora, pedagoga e mestre em desenvolvimento humano, a deputada deve perder o mandato no início do mês de abril, quando os deputados entregam os cargos de confiança, como ministérios, para tentarem assim a reeleição. Deputada, obrigado pela presença, um prazer tê-la aqui no Band Entrevista. A gente sabe que o seu mandato está chegando ao fim, coisa que a senhora também reconhece. Quase 1 ano e meio, 1 ano e 4 meses aproximadamente de mandato como deputada federal. Como é que foi essa experiência? Deu para se fazer o que há 1 ano e 4 meses atrás você queria quando chegou em Brasília? Olha, deu para fazer muita coisa. Nós tivemos aí relativamente um tempo curto perante os outros deputados titulares, que têm aí 4 anos, mas consegui, além de participar de votações importantes na Casa de Lei, também consegui auxiliar os municípios da região, garantir presença em praticamente todos os municípios da RM Vale, fora outros municípios do estado também, que por conta de eu coordenar os núcleos de mulheres do meu partido, então eu sempre também tenho que garantir a minha presença para discutir esses temas em outros municípios. Mas foi muito interessante, muito intenso. Costumo dizer que a gente teve que trocar o pneu com o carro andando. Foquei o trabalho muito no auxílio na gestão dos municípios para garantir aí repasses de recursos que muitas das vezes estavam bloqueados, travados, tanto na área de saúde como também na área de educação, essas 2 principais áreas. Então ali, na saúde é importante a gente destacar o nosso auxílio com relação a habilitações de serviços, questão da radioterapia para o nosso vale, que ficou agora, está lá sacramentado no Plano Nacional de Radioterapia para Guaratinguetá. Tudo isso perfazendo um total aí de mais de 20 milhões de reais. Na parte da educação, logo que eu assumi, professora que sou, identifiquei, a partir de Taubaté, que havia ali problemas, né? As prefeituras não conseguiam fazer a alimentação do sistema para poder ali informar medições de obra, fotografia que é exigido pelo Ministério da Educação, para que ele possa então repassar esses recursos para o município para dar continuidade nas obras. Identificado isso, então a gente agiu junto ao Ministério e conseguimos então fazer aí, auxiliar nesses desbloqueios e garantir então o repasse dos recursos. Tudo bem, as obras estão sendo executadas. Tudo bem, Nicolini. Obrigado. Deputada, a partir de abril, então, a senhora deixa a Câmara Federal. Como é que vai ser a sua rotina? A senhora volta a ser professora? Sim, então é importante dizer isso também. Logo que eu me afastar, eu volto para a minha sala de aula. Dessa vez eu vou lecionar na escola do Santa Teresa, que fica próximo da Volks, no período da manhã. E na parte da tarde vou estar me dedicando às atividades também do próprio mandato, mas sem mandato, porque a gente tem aí uma série de demandas. Então, o partido ele vai estar me dando uma retaguarda em Brasília para que eu continue a auxiliar os municípios e, claro, também poder compartilhar com a população, em especial da RM Vale. Aqui é bom porque as cidades são próximas, então a gente pode estar presente também nessas outras cidades, prestando contas do nosso trabalho e também se colocando à disposição. Pelo que a senhora descreveu inicialmente da sua experiência na Câmara Federal, é correto dizer que o deputado regional é uma espécie de despachante, ele faz a máquina funcionar? A gente tem que fazer, nessa hora o que a gente não pode ter é a vaidade. Eu acho que faz parte do trabalho do deputado, claro, além de legislar, propor leis, é fiscalizar. Tem recurso em Brasília e tem que fazer chegar aqui. Imagina, eu contabilizando essa coisa de cobrar sistematicamente, de apontar que estava travado, que tinha que chegar o recurso, a gente contabiliza aí um auxílio na liberação de recursos na ordem de mais de 50 milhões de reais
para a nossa região metropolitana do Vale do Paraíba. Então, faz parte do trabalho do deputado, sim. Tem que bater lá no Ministério, ser insistente, persistente e, claro, tem uma equipe técnica também que te deu suporte para auxiliar aí nessa gestão dos municípios. Deputada, são 3 deputados eleitos pela região metropolitana. Você, a senhora, o deputado Eduardo Cury e o deputado Flavinho. O Vale é subrepresentado? Eu acredito que sim. Nós temos 2,5 milhões de habitantes aqui no Vale e podemos ter, sim, mais deputados que representem a nossa região. Qual seria o número ideal para a senhora? Eu acredito que, bom, o ideal é sempre que tenha bastante para que a gente possa fortalecer mais e aplicar os recursos aqui, até porque cada deputado, além desse trabalho que eu relatei aqui, que é possível de ser feito, você também pode indicar por meio de emendas, direto no orçamento. E isso rende, olha, para você ter uma ideia, cada um pode indicar cerca de 15 milhões hoje, então metade desse dinheiro para a saúde, então isso pode ajudar muito na saúde dos municípios. Então, se a gente conseguir garantir aí uma média de 5, 6 deputados da nossa região, isso pode fortalecer muito e melhorar questões essenciais como a da saúde na região. Eu fiz uma pergunta para o deputado Eduardo Cury, programas atrás, e vou repetir para a senhora. O parlamentar recebe um salário de mais ou menos R$30 mil por mês, pode gastar R$90 mil com assessores, mais gasto com viagem, etc. Então ele tem um peso específico. O trabalho do deputado vale quanto pesa? Tem que valer e a gente tem que trabalhar com muita responsabilidade, até porque a gente não pode usar aqui de demagogia. É um valor considerável quando você olha para toda a população brasileira. Então, realmente honrar isso, você tem que honrar isso com muito trabalho, com muito empenho. Não pode parar, né? Achar que não dá para fazer nada, isso é balela. Tem muito trabalho para se fazer. Agora, tem que fazer tudo com muita responsabilidade. E o importante disso, pelo menos assim, é algo que ao longo da minha trajetória política eu sempre fiz questão, prestar contas. A gente precisa prestar contas para a população diariamente. Às vezes eu tenho uma outra pessoa que fala, isso é propaganda. Eu digo, não, isso não é propaganda, isso é meu dever. Eu tenho que dizer para você o que eu estou fazendo lá em Brasília, o que eu estou fazendo nas cidades. Então é importante a gente prestar contas. E está sendo possível fazer numa legislatura com tanta denúncia de corrupção, com deputado preso, com deputado afastado? Como é que está a deputada Poliana Gama no olho desse furacão, num partido que inicialmente é da base de sustentação do governo, mas vota a favor de investigar o presidente? Como é que está tudo isso lá? Olha, eu logo que assumi, na primeira semana, eu assumi na votação das medidas anticorrupção. Votei favoravelmente. É preciso realmente a gente banir a corrupção do nosso país. Eu acredito que esse é o maior câncer, né? Cada real desviado para o bolso de um faz com que as filas nos hospitais, as filas em creches aumentem. Então, é algo que a gente tem que banir. E banir com postura, né? Com enfrentamento. Eu digo para você que essa experiência desse 1 ano e 4 meses no parlamento me fez identificar que nós temos problemas que são noticiados e, infelizmente, né, essa situação parece que persiste. O pessoal insiste na má prática, né? Imagina, você tem toda uma lava-jato e o presidente insistir em receber gente no porão do Planalto, né? Da casa. Então, acho que são coisas assim que precisa acordar, né? Mas como é que o eleitor, o cidadão comum, separa o bom político do mau político? Porque para ele, geralmente, é tudo igual. Eu ia chegar nisso, né? Então, a gente identifica que tem esses problemas, mas também tem muita gente trabalhando sério. E separar esse joio do trigo exige da gente um acompanhamento sistemático. Então, por isso que é importante, e aqui eu faço um apelo à população, né? Que acompanhe os políticos, busque histórico de trabalho. Agora, claro, a gente tem aí uma eleição pela frente, muita gente vai se apresentar. Pessoas que têm bons históricos, eu tenho incentivado que se apresentem, porque política a gente se faz com o ser humano. Para a gente ter um resultado mais positivo na política, nós precisamos, então, de seres humanos humanizados. E aí é outro ponto que eu tenho tocado muito. Quem desvia dinheiro público, quem pratica corrupção, não tem como a gente considerar como humano. Onde está a capacidade dele de se colocar no lugar do outro?
né, que aguarda uma vaga na UTI ou que está aguardando uma fila, uma vaga na creche para o filho. Então, humanização a gente precisa. Nós vamos falar da população política brasileira um pouco mais depois do intervalo. É a primeira parada do Band Entrevista. A gente volta já com a deputada federal Poliana Gama, depois do intervalo. Até já.